Ok. Queremos endereçar cordialmente as nossas saudações especiais a todos os nossos compatriotas que nesse instante já nos estão a acompanhar. Vamos inicialmente pedir que ajudem-nos a partilhar esta reflexão. É uma análise política. Nós, enquanto analista político, analista social dos vários fenômenos que vão decorrendo no seio da nossa sociedade, enquanto cidadão atento com plenos direitos de escrutinar os atos dos entes políticos e não só, queremos refletir o que terá falhado hoje, no âmbito deste incidente que tomamos conhecimento, que se registrou a quando da ida de um grupo de deputados afeto ao Partido UNITA e à Frente Patriótica Unida, que se dirigiam a alguns órgãos de soberania, como a Presidência da República e, consequentemente, aos tribunais, para dar entrada de uma carta na forma de comunicação que tem que ver com a conferência de imprensa que há poucos dias se fez em razão ou em torno da reflexão do país real de que estamos a viver. Ora, eu quero começar primeiro por fazer aqui alusão ao que diz a Constituição relativamente, primeiro, ao princípio, a norma estabelecida nos termos do artigo 6º, para termos uma ideia do que depois podemos falar. Ora, a Constituição, nos termos do artigo 6º, diz o seguinte, tem como epígrafe, supremacia da Constituição e legalidade. Número 1, a Constituição é a lei suprema da República de Angola. Ponto. Número 2, o Estado subordina-se à Constituição e funda-se na legalidade. Subordina-se à Constituição e funda-se na legalidade, devendo respeitar e fazer respeitar as leis. Portanto, e acrescido ao número 3 que diz, as leis, os tratados e os demais atos do Estado, dos órgãos do poder local e dos entes públicos em geral, só são válidos se forem conforme a Constituição da República de Angola. Isso fica claro aqui. Os atos dos entes públicos só são válidos se forem conforme a Constituição. Ora, por favor, ajuda a partilhar, porque vamos fazer uma reflexão desapaixonada, não partidária, mas no âmbito do espírito do patriotismo. Queremos pensar Angola fora das balizas e dos marcos dos partidos políticos. Mas os partidos políticos atendem fins públicos, atendem o interesse público. Os políticos estão ao serviço da nação. E é neste âmbito que queremos escrutinar os atos dos políticos. Queremos aqui, na forma de fiscal da legalidade, escrutinar, mesmo cá do lado de fora, os atos dos políticos. Ora, e nós não estamos aqui para desmerecer ninguém e nem favorecer ninguém. Mas queremos fazer uma análise imparcial, equidistante dos factos. E que, subsubindo ao direito, vamos ver o que diz a lei. Ora, vamos agora aqui ver o que diz a norma do artigo 48 da Constituição da República de Angola. A norma do artigo 48 diz exatamente 46, assim está correto. O 46 diz o seguinte, epígrafe, liberdade de residência, liberdade de circulação e liberdade de imigração. Mas aqui interessa-nos é trazer à colação o ponto que fala sobre a liberdade de circulação. Ora, o número 1 diz, qualquer cidadão que resida legalmente em Angola pode livremente fixar residência e pode livremente movimentar-se e permanecer em qualquer parte do território nacional, exceto nos casos previstos na Constituição, quando a lei determina restrições, nomeadamente ao acesso e permanência para a proteção do ambiente ou de interesses nacionais vitais. Ora,
Mas eu quero aqui pensar o seguinte. Do ponto de vista prático, concreto, qual foi a norma legal que os deputados da UNITA, da pessoa do seu líder, ACJ, e dos líderes concomitantemente à Frente Patriótica Unida, feriram? Feriram que norma? Lesaram que lei? Qual é a lei que foi beliscada em concreto? Se não há nenhuma lei que foi beliscada em sentido concreto, eu pergunto, por que os líderes da UNITA, concomitantemente da Frente Patriótica Unida, não fizeram valer o direito? Não asseguraram o direito? Por que não asseguraram o direito? Vou chegar lá onde eu quero trazer a reflexão. Mas antes disso, permitam-me aqui refletir nos termos da norma do artigo 210 da Constituição da República de Angola. O 210 fala precisamente o seguinte. Epígrafe. Polícia Nacional. Número 1. A Polícia Nacional é a instituição nacional policial permanente, regular e apartidária, organizada na base da hierarquia e da disciplina, incumbida da proteção e asseguramento policial do país, num estrito respeito pela Constituição, pelas leis, bem como pelas convenções internacionais de que Angola seja parte. Desculpem a minha forma de analisar este assunto, porque verte-se precisamente na debilidade, que eu consigo assistir uma certa debilidade da oposição. E permitam, porque a minha posição é a minha análise, e vale o que vale, e peço respeito somente, e respeito às demais análises em sentido contrário. Por que falo da debilidade da oposição? Precisamente pelo facto de que os nossos irmãos da oposição coibiram-se de prosseguir com a marcha da sua intenção de vontade, porque estava ali um pequeno aparato de policiais que estavam a dizer que já não podem passar. Eu pergunto, não podem passar por quê? Ponto 1. Ponto 2. Quem deu a ordem para que eles não seguissem com a diligência que estavam a cumprir? Bom, desconheço o fundo do mérito da questão, mas fazendo aqui uma análise hipotética e olhando que não havia qualquer objeção legal, jurídico, normo-legal, que os impedisse de seguir a marcha, eu pergunto por que eles não seguiram? Por que eles, ou seja, coibiram-se de não seguir a marcha? Ora, o que eu, no lugar de ACJ, se fosse eu líder do maior partido da oposição, faria? Não olhando para a lei e vendo que não há aqui nenhuma norma beliscada, porque se eu estou a entregar uma comunicação, se é uma simples comunicação a um órgão, seja qual for, a um órgão de soberania ou de não soberania, até porque disse que já haviam feito a entrega a nível do Tribunal Constitucional e fizeram também a entrega concomitantemente a nível da Presidência da República, fazer entrega, entre fazer entrega na presidência e fazer entrega no Supremo, onde é que poderia suscitar maior juízo de suspeita ou maior, impossibilidade de prossecução do ato? Eu penso que seria a nível da presidência da República. Então, se foi recebido dossiê a nível da presidência da República, estão a impedir de entregar ao Tribunal Supremo? Quer dizer, não faz lógica, não faz sentido efetivamente nenhum. Mas o que faria se fosse eu, ACJ? Primeiro, ponto 1. Esgotava as garantias, administrativas de recurso ou de recorribilidade junto dos órgãos hierárquicos da Polícia Nacional. Eu não sairia daquele lugar enquanto não se fizesse presente, no mínimo, o comandante-geral da polícia, para me dizer que o senhor está proibido de circular nessa zona ou de prosseguir com a sua marcha, porque temos ordens expressas de quem quer que seja, que tenha poder de o demandar para não seguir com a marcha. Ora, poderia, por hipótese, até este momento que estamos a lhe falar,
estar ali de pé ou sentado, a comer um bombom com genguba, a beber a minha água, a esperar, para meter já que os polícias tinham muita vontade de barrar a prossecução da marcha, então eles tinham que estar preparados para dormir comigo ali. Eles tinham que estar preparados para fazer vigília comigo ali. No demais, se quisesse agir com arbitrariedade, que me prendessem. Eu preferia ir preso nesta circunstância do que me acobardar de recuar com medo de sofrer alguma represália, qualquer que seja a sua natureza. Porque atitudes arbitrárias, atos que visam atentar contra direitos fundamentais, contra a boa manutenção da ordem pública, contra o respeito da ordem constitucional, não se pode legalizar. Porque ao recuar, eu estou a legalizar aquela arbitrariedade. Eu estou a legalizar aquele ato vândalo, aquele ato contra a lei, que atenta gravemente contra o princípio estruturante da ordem constitucional. Portanto, agora, não vou ir para ali, depois de dar entrada em dois órgãos, depois, o último que me resta, eu estou a recuar. Então, isso pode cogitar, pode trazer aqui várias interpretações de que a oposição foi fazer um desfile político. Estão a perceber? Epa, há algum mal que fosse em conglomerado? Não há. Não há. Entenderam se juntar e todos eles, em uníssono, de forma conjunta, queriam dar entrada da comunicação. É uma comunicação. É uma simples comunicação. Não se trata de uma queixa-crime, não se trata de uma participação-crime, não se trata sequer da abertura de um processo, qualquer que seja a sua natureza, contra quem quer que seja, contra o Estado, contra o Executivo, para dar provimento. É uma comunicação, quer dizer, é uma nota de conhecimento sobre a visão, da oposição no que concerne ao país real, a quando da sua conferência de imprensa. A questão que se levanta é, mas era necessário em conjunto? É facultativo. Poderia ir uma pessoa, poderia ir duas, poderiam ir 20, 30, 40. Mas os deputados, e agora aqui está o ponto assente, se o deputado que goza de livre circulação e de livre acesso aos locais públicos, livre acesso, sem precisar sequer ter alguma autorização de quem quer que seja, estão a recuar, eu na condição de deputado, e porque a Constituição lhe oferece, nos termos da norma do 150 da Constituição, imunidade suficiente para que nem seja detido, e mesmo que fosse, era oportuno que, porque tem que haver, tem que se pagar um preço. E quando digo pagar um preço, não estou a dizer que temos que, naturalmente, esveredar por caminhos de subversão da ordem. Mas quando você tem ciência que está dentro da legalidade, está dentro dos parâmetros da justiça, está dentro da ordem, por que não assegura o direito? Por que não assegura o direito? Por quê? Então, eu acho que a oposição está a demonstrar fragilidade. A oposição, no meu ponto de vista, está a demonstrar, a Frente Patriótica Unida, está a demonstrar fragilidade. Viu-se que havia ali uma voz que mostrava-se um pouco tônica, mais sonante, que era do deputado Viana, mas ele sozinho, claramente que, sem uma ordem expressa do líder, não podia ir mais além do que ele fez. Não poderia ir mais além. Eu acho, ilustre presidente Adalberto, de quem tenho alguma estima, com todo o respeito que eu lhe devo, eu acho que o senhor falhou. Eu acho que a Frente Patriótica Unida falhou. Falhou gravemente, gravemente. Mais uma vez a frente falhou. Aí tinha Chivuco, tinha o presidente Adalberto, tinha o secretário provincial da UNITA, tinha os altos responsáveis da UNITA e da Frente Patriótica Unida. Da Frente Patriótica Unida. Qual é o empecilho legal que lhes levara a recuar da não continuidade da entrega desta missiva? Mas agora, naturalmente, que os erros dos filhos depois têm repercussões para os pais. E aqui eu uso a linguagem do ponto de vista figurativo. A quem vai se endossar a responsabilidade deste incidente? Claro, ao Presidente da República. Mesmo que por hipótese, e eu quero acreditar,
que o presidente não gastaria a sua boa imagem, não gastaria a sua imagem por uma coisa mínima. É uma coisa que não tem nexo nenhum de ser impedida. Se me disser é ordem do presidente, eu fico com muita dúvida e eu espero provas concretas para acreditar. Espero provas concretas para acreditar. Mas alguém que se achou muito sabichão, muito espertinho, e quis, se calhar, e esta coisa, esses erros crassos, que depois macula o bom nome das lideranças, de alguns poucos subordinados, que para fazer parecer que está a trabalhar no agrado da chefia, acabam por despolitar condutas totalmente indecorosas, totalmente desviantes, totalmente antidemocrática, antijurídica, antipolítica, antissocial, e que visa macular o bom nome dos órgãos diretivos desta ou aquela instituição. Então, eu acho que a UNITA, eu acho que a Frente Patriótica falhou. Falhou pelo simples fato de não conseguir se impor para repor a justiça, para repor a legalidade. Ora, e o que é que faria demais? Ali mesmo, um líder ao nível de Costa Júnior, ao nível de Chivucovuco, tem muitos contactos. Eu ali acionava imediatamente, primeiro, o comandante-geral da Polícia Nacional. Se esse não desse acolhimento à minha ligação, acionava imediatamente ao seu ministro do Interior. Se o ministro não me desse acolhimento, acionava o Procurador-Geral da República. Se o procurador não me desse acolhimento, poderia, por hipótese, e tinha que dar, porque enquanto fiscal, mais alto fiscal da legalidade, tinha que dar. Ali sim, depois é que podíamos aferir, porque se o procurador se rejeitasse de mandar repor a normalidade, ali sim podíamos deduzir que tem ordem expressa do Presidente da República. Porque agora, se não se esgotou todas essas garantias protocolares, do ponto de vista das garantias graciosas, não se pode dizer que a culpa vai recair sobre o Presidente da República. Não se pode dizer, salvo se justificarem com dados palpáveis de que, olha, fizemos todos esses recursos e, portanto, a resposta que recebemos é essa. Porque nós não queremos políticos que só se vitimizam. Nós não queremos políticos que procurem situações para criar factos políticos e depois nos instrumentalizar. De que, olha, o regime está mal. Sim, nós temos ciência que o regime não está bem. Nós temos ciência disso. Mas também não queremos somente conspurcurar, banalizar, vexatar o nome do regime a todo o tempo, sem provas concretas. Traga mais provas. Porque se você não esgotou as garantias, claramente que você está a fazer meia-culpa também da insuficiência sobre a execução daquele ato em concreto. Ora, um outro sim, se tratando de que havia necessidade de um leque de deputados se dirigir ao Tribunal Supremo para dar entrada de uma simples comunicação junto da secretaria daquele tribunal, daquele órgão judicial. Claro, eu acredito que uma pessoa como o presidente Adalberto, uma pessoa como o Chivucovuco, possivelmente tenha um número inclusive do juiz-presidente, do Fernando juiz-presidente do Tribunal Supremo, o Dr. Joel. Podiam ligar para ele. Dr. Joel, nós estamos aqui. Portanto, a nossa única intenção é chegar até a vossa jurisdição para dar entrada junto da vossa secretaria de uma comunicação. É uma simples comunicação, mas estamos a ser impedidos. Gostaria de pedir auxílio de vossa intervenção para que se reponha a normalidade. Porque claramente que aqueles nossos irmãos agentes da polícia não têm culpa nenhuma. Não têm culpa nenhuma. O que é que um simples agente vai dizer diante de uma ordem expressamente superior? Ele vai executar. Bem ou mal, ele vai executar. Infelizmente. Infelizmente ele vai executar. Mas aqui não deixamos de lançar o nosso ponto crítico à mais alta entidade da Polícia Nacional. Estamos cansados de dizer que a polícia não é um órgão partidário. A polícia é um órgão republicano que defende o superior interesse do Estado angolano. Havia alguma situação em concreto que estava em conflito com o interesse do Estado angolano? Essa é uma questão de fundo que eu coloco. Portanto, eu acho que, agora, como é que fica este episódio? Ok, criou-se o facto político, fez-se manchete, noticiou-se o incidente. O que é que vai-se fazer a posterior?
O que é que vai se fazer a posterior? Vai ficar assim, em águas de bacalhau, passa a sair um pente fino, finge-se que é para pronto, já protestamos e fica tudo bem? Quem é o autor moral, quem é o autor material que devem ser arrolados junto de um processo em concreto para ser devidamente responsabilizado? Quem vai a juízo em razão deste incidente? O comandante geral vai a juízo? É ele que mandou. Vai a juízo quem? O comandante provincial? Vai a juízo quem? O seu ministro do interior? Quem vai ser responsabilizado? Porque princípio da não transmissibilidade do crime ou da culpabilidade. Nesta altura, gostaria, eu, em sentido muito particular, que o próprio Presidente da República pudesse declinar este ato. Pudesse declinar. No demais, os, o próprio MPLA pudesse se demarcar deste ato. Vir publicamente dizer, olha, nós ouvimos o incidente, mas não temos absolutamente nada a ver com isso. Portanto, nós declinamos, nos demarcamos disso. Porque é um ato antidemocrático. Gravemente antidemocrático. É um ato que visa atentar contra a paz política nacional. É um ato que põe em causa o Estado democrático e de direito. É um ato que de nada vai abonar para a manutenção daquilo que se muito apregoa, que tem a ver com com a efetiva reconciliação nacional. Porque vocês não podem continuar a falar de reconciliação nacional se no concreto não conseguem conviver na harmonia, se no concreto não conseguem viver na paz, se no concreto não conseguem viver mesmo no respeito à diferença, na diversidade, mas com o máximo de parcimônia possível. Estou aqui a tentar ler um comentário, não acho ter afirmado categoricamente que a frente falhou. Todos nós sabemos quanto a política é capaz... Não, falhou em que sentido? E volto a reiterar. Ora, eu vou te dar um exemplo. Eu me lembro na altura, quando, no âmbito do serviço militar obrigatório, eu fui a recruta, eu tive a oportunidade de ser o diretor... lá chamava-se o diretor, ou seja, o comandante do batalhão, noutra linguagem. Chama-se diretor aluno de instrução. Tive em algum momento mesmo interinamente, de exercer essa função. E o que acontecia? Quando nós tínhamos que ir ao jantar ou ao almoço, enquanto comandante da tropa instruenda, eu tinha que ser o último a comer. O último a comer. Eu deixava todo o meu pessoal de todas as companhias entrar e eu era sempre o último. Significa dizer que eu estava em risco de não comer se a comida terminasse. Mas também estava também no benefício ou no privilégio de beneficiar de um abono a mais do que os outros, porque era sempre o último. E o que é que ocorreu? Eu esperei todo mundo entrar, chegou a minha vez, era o último, por sinal o último, e ainda havia muita comida na panela, né? Na panela, sabe, comida de tropa, panelas são grandes, portanto havia muita comida que poderia possivelmente ser desperdiçada. Podia ser deitada, podia passar a noite e passava para um outro dia. Mas os cozinheiros tinham uma certa simpatia por mim. Quer dizer, sempre fomos dessa forma, mas humildes. Então, o que eles entenderam fazer? No meu prato, eles entenderam abonar, porque era o último, era muita comida que tinha sobrado. Aliás, de todos os outros que quisessem, pudessem pedir e lhes seria adicionado mais alguma grama de comida. Eu nem pedi, com toda honestidade, nem sequer pedi, mas é a simpatia dele, entendeu abonar. O oficial de serviço olhou para aquilo e disse, olha, você quer comer mais que os outros? Então, o cozinheiro, enche o prato dele, se ele não acabar, eu vou lhe meter na cadeia. Foi assim que ele disse. Bom, eu olhei para ele, o cozinheiro cumpriu a ordem dele, bem ou mal dada, cumpriu a ordem dele, do oficial dia. Eu olhei para o prato estava totalmente cheio,
que a comida caía, transbordava por si. Olha, confesso com toda a minha honestidade, eu olhei para aquele prato, primeiro é que perdi fome, e disse claramente ao oficial de dia: senhor comandante, eu não vou comer, para já não vou comer, significa que se não vou comer não vou acabar, portanto eu prefiro que me ponha na cadeia do que comer nessas condições. E ele disse: queres ir para a cadeia? Sim, quero ir para a cadeia. Ele pegou, mandou-me meter na cadeia, no calabouço, fiquei lá quase 4 horas. Depois, o que é que ocorreu? Tem um oficial de dia, tem um oficial da Guarda Superior, tem outros acima dele. Um coletivo de colegas instruendos foram ter com o comandante superior, aquele que ordenou. E o comandante superior, comandante da Guarda Superior, ordenou que retirasse-me imediatamente da cadeia. Mas imagina, se eu tivesse medo que pelo facto de que eu sou um instruendo e já estou aqui perante um oficial-tenente que está na qualidade de oficial-dia da unidade, de que se eu não comer vai me maltratar, eu nunca ajudaria aquele oficial a agir com justiça. Eu nunca lhe ajudaria, nem sequer, a ter ideia de que não deve abusar das suas funções. Porque quando está-se a abusar das suas funções, porque é crime, abuso de poder, em exercício de função, é crime. Em regime regra, aquele crime, o incidente que ocorreu hoje, estava dentro do flagrante. Em regime regra, diz o Código Penal, que em flagrante delito, qualquer pessoa pode dar ordem de detenção e encaminhar depois à autoridade judiciária competente para dar seguimento processual. Ora, o normal seria, eu não sei se teriam coragem de o fazer, os deputados ali presentes darem ordem de detenção contra quem está a ordenar com que seja de forma arbitrária e abusiva, sejam impedidos de dar continuidade, de circular na via pública e junto de um órgão de soberania público que está ao serviço do público, no interesse nacional, no interesse dos cidadãos e que, de facto, salvo nos termos da lei, artigo 57 da Constituição da República, é que se pode restringir direitos, liberdades e garantias fundamentais. Então, mais do que eu aqui lançar um ponto crítico contra o regime, contra o sistema, que por hipótese circunstancial poderá, até prova o contrário, ser inocente, modesta parte, a mais alta liderança, então prefiro aqui olhar para a timidez, para a fraqueza, para o receio dos deputados, porque se eu sou deputado, eu tenho que me fazer sentir. Vamos aqui ver um estudo comparativo muito rápido. Um único deputado, quem acompanha a política moçambicana, pode saber que um único deputado, o Venâncio Mondlane, tem feito um trabalho de muita resistência política, ativa, contra qualquer tipo de atrocidade política que não se conforma com a legalidade. Eu acho que Angola está precisada de políticos destemidos, políticos corajosos, políticos que, quando ele tiver convicção que o seu direito está a ser violado, ele não se cala. Ele não se cala diante da injustiça. Ele não se verga diante da injustiça. Porque, senão, vamos pensar que os nossos irmãos políticos da oposição estão a fazer uma política de faz de conta. Estão a fazer uma política, quer dizer, é uma jogada. Não podemos chegar a essa conclusão. Porque quando chegarmos a essa conclusão, então, politicamente, o país está morto. A oposição tem que ser forte. E quando digo nesses termos, não é para diminuir a vossa grandeza, mas é para encorajá-los a fazerem melhor. Daí é que eu penso que este país não vai caminhar enquanto todos nós tivermos ar de grandeza.
Enquanto todos nós acharmos que não podemos contar com quem nos critica porque efetivamente é uma persona não grata, porque não é dos nossos. Não, quem te está a criticar é porque efetivamente quer o teu bem. E eu aqui reitero, e aqui estou a terminar, que eu não vou culpabilizar neste momento João Lourenço. Porque até prova o contrário, ninguém conseguiu me fazer prova. Que ele é que mandou que os deputados não passassem. Embora em sentido figurativo, é a imagem dela que fica desgastada. É a imagem dela que fica desgastada, não tem outra pessoa. Porque esses erros de todo inadmissível, desnecessário, erros desnecessários. São erros desnecessários. E vou dar um exemplo aqui para terminar. Eu tive, enquanto advogado, a cumprir uma diligência no Comando Provincial da Polícia Nacional de Luanda. E como de praxe, entro sempre pela porta frontal. Certo dia fui para entrar e encontrei o polícia, né, que esteve de serviço, a dizer que o advogado não pode passar por aqui. Mas em contrapartida entrava outras pessoas. E pá, eu perguntei saber se tem alguma circular, tem algum despacho que me impeça, enquanto advogado, de entrar livremente por esta porta normal de entrada do pessoal. O senhor, se me quer identificar, está aqui, estou devidamente identificado, mas dizer que os advogados não podem entrar, eu acho isso ser muito grave. Eu tive que, naquele mesmo dia, fazer um protesto escrito, remeti a determinadas entidades, dentre elas o seu ministro do Interior, o seu comandante-geral da polícia, o comandante provincial de Luanda, a Ordem dos Advogados, para quê? Primeiro, para dar nota da situação e pedir reposição da normalidade. Ora, o seu comandante provincial, de quem rendo a minha vénia, foi suficientemente humilde para ligar para nós no mesmo dia, na primeira pessoa, e desmentir-se, ou seja, declinar-se daquela orientação, que não foi ele que deu. Imagina se eu me conformasse com aquilo. Ficava todos os dias retido de não entrar por aquela porta normal de peões. Inclusive, convocou-nos, chamou-nos, teceu considerações, pediu desculpa. É um ato humilde de um bom cidadão que reconheceu, não, houve aqui um erro de orientação, ou de má percepção sobre a orientação, e portanto o senhor doutor pediu-me desculpas. É humilde. É esse tipo, e é com esta qualidade de agentes públicos, autoridades públicas, entidades públicas, que o país precisa caminhar. Se eu tivesse a oportunidade de estar no meio do grupo parlamentar da UNITA, naquele preciso momento, eu preferia ir preso. Eu preferia ir preso. Eu preferia ir para a cadeia. Há uma coisa que não consigo me conformar. Esse é com atos de injustiça. Não consigo me conformar com a injustiça. Por essa razão é que algumas vezes vocês vejam que quando o regime está certo em alguma coisa, está a ser vilipendiado em sentido negativo, eu saio em defesa. Não. Aqui eles estão certos. E quando está errado, também temos que ir bem macurar e dizer, não, aqui está errado. Quando nossos irmãos da oposição estão certos, vamos dizer, está certo. Quando estiver errado, está errado. Aqui a oposição falha por excesso de zelo. Falha por excesso de zelo. Ou falha por excesso de precaução. Eu acho que não haveria e não haverá uma próxima ocasião enquanto a nossa forma, o nosso modo operandi for o mesmo. Até era bom para mim, era bom para a política nacional, era bom para o país que hoje recebêssemos a notícia que o maior líder da oposição está detido porque simplesmente quis levar um documento ao Tribunal Supremo para dar entrada a título de nota de conhecimento. Seria bom. Eu ficaria, não digo satisfeito em sentido material, mas ficaria regozijado. De que afinal não, o líder está a agir com bravura. Então calma ali. Não vamos recuar mais para a questão da questão eleitoral, né? Porque
São essas coisas que depois a oposição pensa que nós estamos a lhes tirar vantagem e estamos a dar vantagem ao sistema. Não! Nós temos, se quiser ter força suficiente para criticar o regime, tenho que ter força suficiente para criticar os nossos, primeiro, da oposição. Dizer, não, estamos a caminhar mal. Não é por ali. O caminho certo não é esse. A atitude certa não seria esta. E fundamento, traga o argumento sustentável, fundamento. Portanto, são os factos. Nós estamos a analisar os factos. Nós estamos a analisar os factos. E não vejo lógica nenhuma de alguém que já deu entrada no Constitucional, deu entrada na presidência. Se me dissessem que foram barrados a nível da presidência, bom, aí traria-nos uma outra reflexão, uma outra abordagem. Mas, afinal de contas, disse, até prova o contrário, que o documento deu-se entrada a nível do Constitucional e deu-se entrada na presidência. Mas, então, quem dá entrada na presidência não dá entrada no Supremo? Embora, a bom rigor, não se tratava de um expediente para a abertura de um processo competente em razão da matéria para tratar o assunto. Porque o Supremo nem sequer seria, em razão da matéria, o órgão competente para apreciar e decidir sobre uma coisa. É nota de conhecimento, é uma comunicação. É uma comunicação. Ele recebe, até tem a faculdade de ler se quiser e ler se não quiser. Recebe, pega, não queremos ler isso, beta aí, no arquivo. Tem essa faculdade de o fazer. Então não vejo nenhuma fundamentação para que não recebesse o documento. Não vejo nenhum argumento de razão para que não permitisse que eles prosseguissem com a marcha. Mas também garanto que ao nível dos partidos, UNITA e aqui em conjunto a Frente Patriótica, de quem veio a ordem? Quem daria a ordem para que os polícias se insurgissem pelo caminho para que eles não passassem? Eu tenho muita dúvida e só vou crer quando ver prova material concreta de que tem a mão do Presidente da República. Eu acho que seria uma baixaria sem igual se tivesse a mão do Presidente da República. Eu acho que seria uma baixaria desnecessária. Por isso é que não acredito. Mas alguém que tentou agradar, se calhar, a chefia, procedeu mal. É contra esta pessoa que deve ser responsabilizado criminalmente. Criminalmente. Por um ato arbitrário, indecoroso, contra a lei, antidemocrático, antijurídico, antissocial e que visa atentar contra a paz política nacional. Bom, família, esta é de resto reflexão síntese. A mera abordagem que trago aqui para dizer que eu não fiquei satisfeito com o recuo da oposição. Em meu entender, a oposição jamais deveria recuar. Que viessem as consequências que viessem, mas jamais deveria recuar. Esse é o nosso entendimento. Portanto, vale o que vale, são as nossas reflexões. Desculpem se não gostaram, de alguma forma, a nossa forma de abordar, mas só assim vai se fazer país. Só assim vamos todos aprender um com os outros, abrir a mente em sentido crítico, construtivo, amadurecer politicamente, compreender como é que as coisas devem efetivamente funcionar, fora do quadro da paixão política, fora do quadro do fanatismo, fora do quadro da idolatria política, fora do quadro do culto de personalidade, porque eu não sou títeres de ninguém. Eu não sou um cobaia, não sou uma carne de canhão, eu não sou um instrumento de quem quer que seja. Eu penso com liberdade plena de pensamento, liberdade de opinião, liberdade de expressão, dentro do quadro da ordem constitucional. Portanto, fiquem com a bendita paz de Cristo Jesus, que Deus ajude a Angola a avançar. Desta forma, já dizia noutras reflexões, esta rincha é política, esta dicotomia, esta clivagem, essa crispação, esses atritos, não vai de maneira nenhuma ajudar esse país a avançar. Angola jamais vai avançar enquanto nossos irmãos da UNITA e do MPLA não perceberem que eles são, querendo ou não, irmãos e filhos da mesma pátria, da mesma mãe Angola. Enquanto não forem capazes, de forma abnegável, de se escusarem de
salvaguardarem os seus interesses, em detrimento do interesse superior da nação, Angola nunca vai avançar. E como se diz na gíria, na luta dos elefantes, é sempre o capim que sofre. Enquanto isso, você, meu irmão militante, vai achar que está a defender causas justas, mas inglórias. Que Deus ajude a Angola a avançar. Vamos orar muito por este país, porque, em grande medida, eu acho que o grande conflito que Angola tem, mais do que político, é espiritual. Mas é verdade que nós somos matéria. Sentimos na matéria, sentimos na carne, sentimos no físico. Ela tem incidência material. Mas a nossa ignorância sobre a espiritualidade também perpetua a nossa cegueira espiritual. Fiquem com a bendita paz do Senhor. Obrigado a todos. Saudações.